poder sempre vir aqui neste lugar para adorar o nosso Deus. Amém. Fazer sacrifício de louvores, né? Vamos iniciar esta reunião com uma oração. Nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que temos. Viemos aqui porque amamos ao Senhor, Pai. Amém. Há uma pessoa que é o centro da Bíblia, e esta é Jesus Cristo. Amém. Nós te amamos, Pai. Amém. Que Tu és o autor do livro, Tu és o autor e consumador de nossa fé. Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor, de pé nesta hora. Viemos entregar nosso louvor, Pai, louvor de nossos lábios a Ti, a adoração que o Senhor requer, Pai. O Senhor não requer mais uma adoração de animais mortos, de bezerros mortos, Pai, sacrifícios de caridade ou de penitências. O Senhor requer uma adoração de espírito e de alma, em espírito e em verdade, Pai. É o que o Senhor requer em Tua palavra, Senhor. Viemos aqui dizer que Tu és bom, Pai, que é a Tua misericórdia que tem nos feito vencer, Senhor. Nós Te agradecemos nesta noite, Pai. Pedimos a Tua presença nesta reunião, Senhor. Toma nossos corpos, Senhor, que é o Teu templo nesta hora, Pai. Ó Deus, e faça a Tua perfeita vontade, Senhor. Supra cada necessidade nesta noite, Pai. Ó Deus, e se revela, Senhor, da Tua maneira em cada coração, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Eu coloco minhas em Tuas mãos, Pai. Coloco a dos meus irmãos também, Pai. Peço por cada um, Senhor, Tu possas guiar a reunião, Pai. Vir e se manifestar da Tua maneira. No nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Ó, que segurança, tudo está bem. Louvado seja Deus. Tens-me escolhido quando o mundo me desprezou. Tens-me comprado quando pensei que ninguém me amaria. Sim, eu só quero dizer o quanto Te amo. Levanto minhas mãos e Te dou graças, pois eu sei que todas Tuas promessas vão se cumprir. Ó, que segurança, ó, que segurança. Tudo está bem. Parece impossível, mas eu sei, Deus não falhará. Olhe atrás e veja quantas vezes chegaste ao fim, mas Deus te libertou com Sua mão de poder. Ó, que segurança, tudo está bem. Estás orando, por Teus amados não salvos. Cura completa, quando o médico diz nada pode ser feito. Meu Redentor é o grande médico. Ele disse a obra está
segurança, tudo está bem. Oh, que segurança, tudo está bem. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Caminhe na luz. Glórias a Deus. É maravilhoso. Bendito és tu, Senhor. Graças pela luz, Pai. Mova, Espírito, mova sobre mim. Revela o que há em meu ser. Revela o que há em meu ser. Mova, Espírito, paira sobre mim. Mova tuas asas. Mova tuas asas e habita em mim. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe este novo dia se tornar realidade. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz. Caminhe na luz e te tornarás a luz. Que não haja trevas em mim. Amém. Sim, Senhor. Pai, tome controle da minha alma. Deixa a glória que contigo esta é a promessa. Esta é a promessa da estrela da manhã que no oeste amanhecer. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Podes ver, podes crer,
Cristo é a luz, caminha a luz e te tornarás a luz. Aleluia. Glórias a Deus. Olho mais além. Louvado seja Deus. Esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos do que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando ao lar. Senhor, olho mais além, olho mais além, olho mais além a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando ao lar. Senhor, olho mais além. Vivendo neste mundo de insanidade, os mortos ao meu redor dormindo estão, mas debaixo do céu da paz fomos vivificados e despertados. Agora o Mestre está aqui, o Filho ressuscitou. Não é mais Messias escondido, mas para nós ele apareceu, para a promessa de sua segunda vinda. Estou olhando agora, amém, olho mais além a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir a mão de Cristo a me levar, me guiando ao lar. Senhor, olha mais além. Muitos em nosso meio, muitos em nosso meio, sofrendo estão, feridos em batalhas, estão morrendo. Nós vamos em união dar nossas mãos, levantando-se em oração e venceremos. E se este povo se desfizer, eu tenho outro esperando por mim. Senhor, encha-me com teu Espírito, purifica-me e faz-me de novo. Amém. Olho mais além a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando ao lar.
Graças a Deus, Deus continue abençoando a todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar para a parte de intercessão com o irmão Marlo, por esses pedidos escritos aqui no caderno esta noite. Nós agradecemos ao Senhor pela recuperação do irmão Pedro Braga, já está respirando sem ajuda de aparelho. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Oração por João, por revelação da palavra de Deus, que Deus possa abrir seu entendimento. E também oração pelo encontro de pastores ali em Passo Fundo, pastor Valdir Moura, vamos orar nesse sentido também esta noite. E oração por Júlia e Ricardo, também por libertação e revelação da palavra de Deus. E se você tem um desejo, faça conhecido com o levantar de uma de suas mãos, enquanto nós oramos com o irmão Marlo nesta noite. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu profeta, por esta mensagem, Pai. E num momento tão crucial, Pai, da história, ainda pessoas pedindo por revelação. Quão importante é isto, Pai. E nessa noite, pessoas pedindo por saúde, pessoas pedindo por tantas coisas, mas quão bom, Pai, pessoas pedindo por revelação, Pai, pois por esta pedra o Senhor edificou a sua igreja, Pai Celestial, e cremos de todo o nosso coração que nós estamos firmados nessa pedra, Pai. Cada culto que passa dá mais amor por esta igreja, dá mais amor por esta palavra, dá mais anseio de viver esta palavra, Pai, pois muitos têm tomado ela de uma maneira tão errada, Pai, de uma maneira para ganhar dinheiro, de uma maneira para enganar pessoas, Pai. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos manter num espírito de humildade e que possamos, Pai, ser guiados por esta luz, Pai, como foi cantado, que onde essa luz for, Pai, nós possamos caminhar, que não paramos em um lugar, Pai, mas que possamos caminhar com essa luz, Pai, assim como Israel caminhava com aquele pilar de fogo, Pai. Se eles parassem ali, eles nunca chegariam na terra da promessa, Pai, mas que possamos caminhar com essa luz, Pai. Te pedimos que o Senhor venha abençoar ao pastor Júlio, que ele venha ter inspiração, venha ter graça da parte do Senhor para nos trazer a palavra, a porção para esse dia, Pai. E também te agradecemos pela chuva, Pai. Que gostoso, Pai, pois hoje estava tão quente e o frescor dessa chuva, Pai, nos trouxe tanta graça, tanto alívio, Pai, para os nossos corpos. Assim nós te damos graça, Pai, por essa noite e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Glória a Deus. Vamos dar preeminência a Ele esta noite. Preeminência que tu desejas em minha vida. Em minha vida, tenhas o primeiro lugar, Senhor. Tens preeminência que tu desejas em minha vida, em minha vida. Então use minhas mãos, use minhas mãos. Meus lábios, veja com nossos olhos, veja com meus olhos e caminhe com meus pés. Tenha a preeminência que tu desejas em minha vida. Uma vez, tenha preeminência, Senhor, que tu desejas em minha vida, em minha vida. Tenha preeminência que tu desejas em minha vida. Em minha vida,
veja com meus olhos e caminhe com meus pés. Tenha a preeminência que tu desejas em minha vida. Sem dúvida que é isso que nós devemos e queremos, que Ele tenha preeminência em nossas vidas. A grande razão pela qual o mundo está assim como está é porque eles tiraram Jesus do centro e colocaram qualquer outra coisa. Quando um pai diz assim: meu filho, você não deve mentir, isso é uma verdade, porém é metade da verdade. Mentir não é apenas um código de ética de uma sociedade. Mentir é um dos mandamentos. O pai devia dizer: meu filho, você não deve mentir, porque Deus, Jesus, disse para não mentir. Aí tem toda a verdade. Porque a sociedade fala em amor, ela fala em justiça, mas ela deixa Jesus de fora. Então pensa-se que quem disse para não mentir foi a professora. E onde é que fica Jesus nisso tudo? Então quando a gente diz: meu filho, você não deve mentir, porque Jesus disse para não mentir, colocamos então a Deus no centro. Não cobiçarás, porque Jesus disse para não cobiçar. Não adulterarás, porque Jesus disse para não cobiçarás. Não adulterarás. Então isso são coisas que a gente deve sempre estar lembrando. E esse hino está baseado na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. E ali o profeta disse que tudo que Deus quer é ter a preeminência. Preeminência significa o primeiro lugar. Então viemos ao culto hoje porque queremos dar a Jesus o primeiro lugar. E sempre é bom, a igreja, a porta da igreja sempre deveria ser como que um portal, para onde a gente sabe que vai entrar e vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser edificado, vai ser abençoado por Deus, como um portal que se abre para termos comunhão com o Senhor, porque fala a Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, amados? Que Deus possa abençoar cada coração. O nosso texto está em Hebreus capítulo 11, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia anotada. Muito bem, eu tive que fazer uma viagem assim, um pouco de improviso no final de semana, para encontrar um vindalhal em São Paulo. Depois nós fomos a Belo Horizonte para dar apoio à passagem dele pelo Brasil. Os pastores do Brasil fizeram uma oferta por 2 ou 3 meses, estavam juntando esse dinheiro para mandar aos irmãos lá da ilha de Dominica, que foi devastada por um furacão. E quando nós íamos depositar o dinheiro, no final de outubro, ele estava viajando para a África, quase 60 dias trabalhando lá. E agora ele voltou e nós então conversamos com ele e falamos da intenção que os pastores tiveram, do desejo de ajudar aqueles irmãos. Então, nós conseguimos juntar quase 52 mil, né, Ezequiel? Quase 52 mil, é isso que está na conta lá, né? E agora esse dinheiro vai ser passado para a igreja de Trindade e Tobago. E por isso eu fui lá para conversar com ele. Inclusive ele quer fazer um vídeo com a igreja, para que seja tudo bem transparente, dizendo o que os irmãos fizeram no Brasil, como é que esse dinheiro entrou, para que eles possam mandar isso para o canal certo. E nós agradecemos a Deus. E nós marcamos com ele já a reunião para maio. Nós vamos ter aqui no dia 29, 30 de abril e 1º de maio, que é nosso aniversário. Então nós vamos ter um trabalho final de semana. Gostaria que você começássemos a orar por isso. Temos 3 meses para trabalhar, para deixar as coisas prontas. E creio que não vai ser um encontro, mas vai ser uma reunião nossa. Mas por certo, deve vir alguém de mais algum lugar, porque ele é muito amado no país. E sempre que a gente o ouve, sempre a gente aprende. Então, gostaria que nós pudéssemos nos colocar em oração por ele. Tá bom assim, amados? Vamos então nos colocar de pé. A família do Jorge ainda está conosco, viaja amanhã. E nos deram o privilégio de estar conosco em várias reuniões. E amanhã viaja, amanhã pela manhã, de modo que nós vamos depois encomendá-los ao Senhor Jesus, para que Deus os leve em paz, como eles vieram em paz. Amém? Nos dias de semana, hoje a gente está com poucos diáconos, a chuva parece que impediu alguns de vir. Eu gostaria que sempre você sentasse mais no meio, fica mais fácil para encher mais a igreja, fica muito esparramado. Se vocês forem humildes, me ajudarem,
Vamos sentar aqui no meio. Eu sei que o Daniel é meio gordinho, quer ficar perto da janela, mas o vento passa por aqui também, tá, Daniel? Não fica descansado. Assim a gente junta mais aqui no meio. Os diáconos são muito gentis, muito bondosos. Parece que não gostam de ficar incomodando, mas no culto dia de semana é uma ordem do pastor que os bancos do meio fiquem cheios. Fica melhor para as câmeras, melhor para mim, melhor para todo mundo. E o Daniel tem que suportar um pouquinho o calor. Eu também suporto aqui, ora. Fico 2 horas em pé. Sabe que está um pouquinho gordo, né? Muito bem, amados. As notícias do irmão Pedro são positivíssimas. Para quem viu ele, até a família já tinha se organizado para cuidar até do falecimento e do transporte. E Deus agora tem mudado esse quadro e ele já está respirando sem aparelho. Eu creio que esse caso foi uma ressurreição pela oração da igreja. Claro que foi a oração de todos, a oração da família, várias partes de irmãos de toda parte estão orando por ele. E a irmã está convicta de que ele vai entrar por esse corredor e nós vamos cantar felizes por esse testemunho. Ele teve, parece que 5 ou 6 AVCs e foram dos mais terríveis, e Deus deu graça com paciência e foi suportando, e foi suportando, e foi suportando, e agora já vai até sair da UTI. E para nós é uma grande alegria, porque ele é um homem que ama muito a palavra, ama muito a igreja, ama muito o companheirismo, e nós queremos vê-lo de pé para o arrebatamento. São pessoas as quais está marcado no livro da vida deles: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? O irmão dele, saudável, foi visitá-lo, levou um choque no hospital, no dia seguinte teve um ataque cardíaco e morreu. E o enfermo mesmo está vivo. A gente não sabe, né? Essas coisas às vezes acontecem para que Deus opere o sobrenatural, opere o poder da cura, o poder da palavra falada, porque essa é a hora em que nós estamos exercendo os direitos que Deus nos deu. Se 2 ou 3 de vocês orarem, pedirem qualquer coisa, Ele nos dará. Amém, amados? Vamos ler então Hebreus capítulo 11. Vamos ler até o versículo 6. E eu quero ainda falar a respeito da palavra da virginécia, entrar um pouquinho agora a respeito da grande tribulação, e entrar um pouquinho também a respeito do Concílio Mundial de Igrejas, algumas coisinhas que estão relacionadas. Mas quero falar apenas um pouquinho sobre Enoque. Enoque é um tipo da verdadeira igreja, dos que serão arrebatados. Ele foi o 7º depois de Adão, e ele era um profeta. Isso está no livro de Judas, quando ele profetizou a respeito da sua segunda vinda, falando de Jesus Cristo voltando com milhares dos seus santos. E nós também sabemos que foi ele quem construiu uma pirâmide que há no Egito, na divisa do Baixo e do Alto Egito. E aquela pirâmide fala da igreja do Deus vivo, que é uma imagem da Nova Jerusalém. E ele não colocou a pedra de coroa, porque com isso ele disse que Jesus, em sua segunda vinda, seria rejeitado, porque ele é a pedra de coroa. Quando ele não botou a pedra de coroa, aquilo estava profetizando que a pedra principal seria rejeitada em sua segunda vinda. E a pirâmide, ela é um tipo perfeito da Nova Jerusalém. Ela também representa a verdadeira igreja, e foi ele quem a construiu pelo poder da palavra falada. Isso é simples, foi revelado ao profeta, e para nós é ponto final. Não importa o que diz a ciência, as suas câmaras, as suas coisas, porque ela foi inclusive apontada para os 7 estrelos, e ele sabia então qual que era o caminho de volta para a eternidade. Para ele saber isso, tinha que ser um profeta. Sim? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, então há um mundo visível e há um mundo invisível. Há uma civilização em algum lugar vivendo pela vontade de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Então, se aqui há uma árvore, é porque lá também tem uma árvore. Se aqui há uma grama, é porque lá também tem uma grama. Se aqui há um pássaro, é porque lá também tem um pássaro. Se aqui há um riacho, é porque lá também tem um riacho. Então, esse aqui é o negativo. Esse aqui fica velho, esse aqui se corrompe, esse aqui se deteriora. Aquele é o positivo, nunca acaba, é eterno. E esse aqui é apenas uma imagem daquilo lá. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, fé, na nossa leitura de hoje, vamos olhar fé como revelação. Fé é o que nos diz o que fazer e como fazer. Veja que Abel captou o mistério, Caim não captou. Caim quis oferecer um sacrifício segundo suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, e aquilo não estava de acordo com a vontade de Deus. Mas Abel captou o mistério. Quando ele viu seus pais vestidos com peles de animais, porque de acordo com a Bíblia, logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal e os cobriu com peles. Abel entendeu por que seus pais estavam cobertos com peles. É porque um animal tinha sido morto, o sangue derramado no lugar do pecador, e ele captou o mistério. Então, se Deus exigiu sangue pela primeira vez, ele não mudaria para verdura na segunda vez. Então Abel matou também um animal, derramou sangue, porque ele captou o mistério da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria morto no Calvário. Ele captou esse mistério. Amém? Então veja, fé é revelação, capte isso, porque pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Isso mostra que o tipo de culto que nós damos a Deus revela qual o entendimento que temos de Deus. Não se trata de apenas ir à igreja e sentar lá e pensar que por um ritual nós vamos agradá-lo. O tipo de culto que damos a Ele revela que tipo de entendimento nós temos. Por que Enoque agradou a Deus? Porque ele tinha fé, ele tinha revelação, por isso pôde fazer a pirâmide e pôde profetizar sobre sua segunda vinda. Isso é revelação. Veja, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então Deus aceitou o sacrifício para provar que ele estava certo, e muitos anos depois, aquele testemunho ainda continua falando. Veja, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, pegando essa palavra agradara e o versículo anterior, entende-se então que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar sem fé. E fé é revelação. Então, quando você capta o mistério, sabe o que fazer e como fazer, então você faz aquilo e Deus aceita aquele sacrifício. Caim não captou, não sabia o que fazer e fez do seu próprio jeito. Deus não se agradou, Deus não recebeu. Então isso tem a ver com a igreja, como orou aqui o irmão. A igreja está edificada sobre esta pedra, que é a revelação pessoal de Jesus Cristo aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse frescor, desse entardecer desse dia. Algumas pessoas não puderam vir, pessoas que não têm condução, mas que sejam abençoadas lá em casa. Se estiverem no mesmo espírito, se estiverem conectadas com a reunião, adorando conosco, em espírito e em verdade, que as bênçãos que estão caindo aqui possam cair lá também. Porque chuva na Bíblia representa chuvas de bênçãos, ó Pai. De acordo com a Bíblia, haveria um dom de ensinamento no tempo do fim, que faria com que a chuva fosse derramada sobre a igreja, e esse dom veio pelo profeta. Foi ele que ensinou a palavra, foi ele que calculou o número da besta, foi ele que colocou a pedra de coroa, foi ele que construiu essa casa, conectando as pedras, conectando todo o projeto que estava dentro da Bíblia. Por isso, ó Pai, agradecemos por essas portas que são abertas,
porque quando nós entramos por ela, sabemos que aqui dentro Deus vai falar, aqui Deus vai curar, aqui Deus vai nos abençoar, aqui Deus vai construir a nossa fé, aqui Deus vai colocar força no nosso coração, aqui o Senhor tirará nossas dúvidas, aqui o Senhor escreverá a palavra na nossa alma, aqui o Senhor trará o pecador ao arrependimento, aqui o Senhor dará o batismo com o Espírito Santo àqueles que estão buscando pela bênção pentecostal. Como Cornélio, enquanto ouvia a palavra, ele foi abençoado com o Espírito Santo. Por isso nós te pedimos que nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, preciosos irmãos. Muito bem, que Deus então continue sustentando cada coração. Amém. Então, voltando a falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo é o selo de Deus. Nós vimos aqui na última reunião, na quinta-feira passada, sobre Ezequiel capítulo 9, que um homem com vestes brancas estava marcando nas testas aqueles que estão gemendo pelas abominações que se praticam nesse mundo. Então, essa é a verdadeira igreja, ela está sendo marcada pelo Espírito Santo, porque só tem duas marcas: é ter o Espírito Santo ou não ter o Espírito Santo. Então a marca, o selo de Deus é ter o Espírito Santo. Isso não é uma coisa que está sendo feita somente agora, por 2000 anos, a igreja vem sendo marcada com o Espírito Santo. Este é o selo de Deus, e essa é a marca, e isso é o que cada verdadeiro cristão deve estar buscando continuamente. Vamos lembrar que nós somos gentios, e a bênção para os gentios não é a mesma como foi para os judeus. Os judeus era necessária imposição de mãos, não que a gente não ore com imposição de mãos. Às vezes uma pessoa quer que a gente imponha as mãos para receber mais da unção, nós fazemos, é igual ungir com azeite, nós ungimos com azeite, mas lembre-se que quando o evangelho foi pregado na casa de Cornélio, enquanto ele ouvia o evangelho e dava crédito, o Espírito Santo caiu sobre ele e toda a família dele. Isso significa que à medida que nós ouvimos o evangelho e cremos nele, Deus está pronto a nos dar o batismo com o Espírito Santo. Lembrando que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, é quando Deus reconhece a nossa fé. Você crê na palavra, Deus vem e reconhece aquilo, e Deus põe uma marca em seu coração, e aquilo é o Espírito de Deus morando em nossas vidas, e é o que nos coloca debaixo das promessas. Lembre-se que no Velho Testamento, quando Josué cruzou o Rio Jordão, e eles iam agora possuir a herança que foi dada por eles, dada a eles por predestinação, eles não puderam tomar a terra sem que primeiro fossem circuncidados, porque era a circuncisão que os colocava debaixo da promessa. Nós temos da mesma forma a promessa do arrebatamento, a promessa de sermos transformados, mas o que nos põe debaixo dessa promessa, com direitos de receber essa promessa, é o batismo com o Espírito Santo. Deus não reconhece mais nada. Nós vamos ver isso na palavra da Virginésia mais uma vez. Vamos abrir nossa Bíblia um pouquinho. Então, somente salientando Hebreus 11, né? Vamos abrir em Mateus 25. Deus abençoe essa família que entrou por último. São amigos, Deus abençoe. Amém? Já conhece a mensagem do profeta? Vem da onde? Balneário? Estão passeando por ali? Mora aqui. Aventureiro? Como é seu nome? Hein? Jorge Luiz. Então são bem-vindos. Veio da igreja do pastor Jorge, não é isso? Que bom. Deus abençoe. Nós vamos tomar um café junto uma hora dessa. São bem-vindos, tá? Então veja Mateus 25, vamos tomar a Bíblia. Pregamos sobre isso na semana passada. Vamos só dar uma olhada e eu quero chegar lá no versículo 9, tá? Então vimos que essa virginésia, ou melhor, as 10 virgens, elas estão representando toda a economia de Deus. São virgens, como diz o profeta nessa última mensagem. Quem não pegou está na secretaria. Agora a Lilian está substituindo a Fernanda, que não tem mais condição de trabalhar na secretaria por conta do trabalho dela, e a Lilian está substituindo. Então as 10 virgens, tá? Todos podem pegar essa mensagem, inclusive os jovens devem ter a sua. É muito importante que cada jovem faça sua coleção,
você possa crescer na fé. O que puxa o crescimento para cima é o desejo de conhecimento, não só leitura. Não se dê a esse, como é que eu vou dizer assim, sem ferir ninguém, né? Só ler por ler não é o alvo. Ler para buscar conhecimento. Leia com vontade de aprender. Senhor, o que eu não entendo, abre meu entendimento, porque a profecia é de que Ele nos ensinaria todas as coisas, e todas as pessoas devem ter sua coleção de mensagens. Inclusive tem na secretaria, nós temos lá uma relação, o Carlos fez uma relação de mensagem de todas que há na secretaria, põe seu nome lá, assinala que você não tem, e não precisa pagar, aquilo já foi pago, mas apenas tenha isso em casa. A hora é tardia, você precisa se debruçar em cima da mensagem. Nós somos comparados a uma águia voando, e a águia na Bíblia, ela não é um abutre. O abutre come carne podre, a águia come carne fresca, e a palavra águia quer dizer rasgador com o bico. Não dependa somente do culto, tenha seu culto doméstico, cavando diariamente para buscar alimento espiritual em seu devido tempo. Não é preciso interpretar a mensagem, ela já está interpretada, basta ler ela e comer. A Bíblia é feita para comer, né? João, pega o livro e come. Ele não falou, João, pega o livro e estude, pega o livro e come. A gente não deve se aproximar da Bíblia como se fosse um teólogo, um erudito, mas sim com vontade de comer, alimentar-se. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Amém, amados? Então, voltando ao nosso tema aqui, essas 10 virgens, nessa mensagem Umbanda fala que é virgem, né? Ele foi estudar a palavra, disse ser virgem porque ela é pura, ela é santificada, ela é separada. Portanto, para chegar ao nível de ser puro e santificado, é porque já passou pelo batismo em nome de Jesus, já foi lavado e perdoado em nome de Jesus. Segue-se a próxima obra da graça, que é ser santificado. Então ela estava na igreja ouvindo a palavra, porque nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra, e ela foi sendo limpa, sim? E ela também pregava a segunda vinda de Cristo, porque ela saiu ao encontro do esposo. Então, consequentemente, é uma igreja. É uma igreja. Mas onde ela falhou? Ela não alcançou o êxito de receber o batismo com o Espírito Santo. Então nós estudamos um pouquinho isso e vimos que no tempo do fim haveria duas igrejas, né? E a falsa seria tão parecida com a verdadeira que seria difícil de fazer a diferença entre as duas. E tão parecida que seriam. Então isso é a Bíblia, Mateus 24, verso 24. Então nós também estudamos um pouquinho, vimos na semana passada a comparação que fez o profeta sobre Moabe. Moabe, eles eram filhos de Ló, com uma de suas filhas. Ló era parente de Abraão, e esses moabitas conheciam a mesma religião de Abraão. Eles sabiam como se aproximar de Deus, por isso Balaão fez 7 altares, colocou um bezerro e um carneiro. Ele sabia da morte de Jesus Cristo, então ele fez exatamente igual. Mas a diferença é que eles faziam aquilo por um ritual de igreja. Então nós aprendemos com isso que não devemos nos conformar com uma vida de religião. Vira um culto, é para adorá-lo, é para ter comunhão com Deus ao redor da palavra, ter comunhão perfeita com a palavra. E como disse Davi, Senhor, eu vou te oferecer sacrifícios dos meus lábios. Então você vem à igreja e você quer trabalhar, você quer adorar, você é um sacerdote, você levanta sua mão, você abre sua boca e fala um amém, diz um glória a Deus, e você vai se fortalecendo, porque Davi disse, Senhor, eu vou te oferecer voluntariamente sacrifícios de louvor. E com isso você vai crescendo e vai se desenvolvendo, amém? Agora vamos dar um passo aqui um pouquinho mais, vamos ao capítulo 25 então, ao verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, o que despertou às 10 foi a segunda vinda.
Quantos podem dizer amém? Foi a segunda vinda que despertou às 10. E se houve um despertamento para olhar para cima, é porque havia uma mensagem para chamar a atenção. Então nós cremos que essa mensagem foi pregada pelo anjo de Malaquias 4, é o mesmo anjo de Apocalipse 10, 7, é o profeta. Porque a ordem mais elevada para revelar a palavra é um profeta. E certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso aqui não era um pastor que recebeu a revelação, nenhum professor, foi um profeta, e tinha que haver um profeta na terra nos dias de sua segunda vinda. Quantos podem dizer amém para isso? Essa é a Bíblia. Então Mateus 25 é o 7º selo, é a descida do anjo forte, é a mesma visão de Apocalipse 10. Um anjo forte desceu do céu com um livro aberto. Pronto. Era um título de propriedade. Então o que despertou essas virgens, elas estavam dormindo, todas elas no meio das denominações, porque a Bíblia fala: levanta-te de entre os mortos à meia-noite, quando caiu as trevas espirituais. Isso foi exatamente no dia que o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém. Veja, Jerusalém é o berço da nossa religião, foi de lá que veio o cristianismo. Então o evangelho deu a volta por todo o mundo e volta outra vez ao ponto de origem. E nós sabemos que momentos antes do amanhecer sempre fica mais escuro. É a hora mais perigosa para se dirigir, é momentos antes do amanhecer. Então quando o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém, veja que por onde ele vai, ele leva a morte com ele. Vamos ler a Bíblia um pouquinho, acho que seria bom. Apocalipse capítulo 6, vamos ler isso. Sempre há pessoas novas, sempre há pessoas pela internet, então vamos ler isso, tá? Apocalipse 6, verso 8. Esse é o 4º cavalo, ele era amarelo porque ele era a combinação do branco, vermelho e do preto. Em cima desse cavalo há um homem, há um líder, ele é o falso profeta, ele é o anticristo, cavalgando. Veja, e olhei um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Foi a primeira vez que se deu nome ao cavaleiro, e quem deu nome ao cavaleiro foi a águia. E a águia é um profeta, e a águia captou o mistério e revelou o nome da besta, o número da besta, porque diz a Bíblia que é 666. Isso é uma inscrição que está na coroa do Papa, onde diz Vicarivis Filii Dei. Então diz a Bíblia: quem tem sabedoria, calcule o número. Então tinha que haver um dom de sabedoria para fazer um cálculo. Ele pegou a palavra Vicarivis Filii Dei, extraiu os algarismos romanos, fez uma conta e deu 666. Você tem lido a mensagem, sabe que é verdade. Agora veja, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então esse poder, por onde ele anda, ele traz morte, ele traz peste, ele traz fome, porque o inferno o segue. 200 milhões de demônios foram soltos. Então quando ele pisa em Jerusalém, em 62, eles fotografaram o eclipse da lua exatamente na semana que ele estava lá. E fotografaram 6 imagens da lua. Na 7ª estava tudo negro. Quando aquela foto apareceu nos jornais, o Espírito de Deus chama a atenção do profeta e diz ao profeta: o sol escureceu e a lua não deu mais a sua luz. Então em 62 eles já estavam colocando para fora o Filho do Homem. E ao jogar para fora o Filho do Homem, jogaram a luz para fora, e as trevas entraram sobre a igreja. Logo em 63, o anjo forte desce do céu, e há um anjo na terra declarando: eis aí vem o esposo. Essa é a Bíblia, não precisa ser muito inteligente, é só ler a Bíblia. Quantos podem dizer amém para isso? Se há uma mensagem, tem que haver um mensageiro. E ele não ia apontar para nada, ele está apontando para algo, mostrando algo. Então ele está descendo, Apocalipse 10, ele vem com um livro na mão, título de propriedade, mas ele também vem para um casamento. Agora veja,
Vamos voltar a Mateus um pouquinho. Então veja, era meia-noite, trevas espirituais, o mundo mergulhou em trevas, o mundo mergulhou em confusão religiosa, Babilônia, assim por diante. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então há uma mensagem e há um chamado para o encontro. Então essa era a sua descida, porque de acordo com a profecia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então alarido é uma mensagem, uma trombeta soando, chamando o povo. Estamos felizes? Ele nos chamou? Há uma mensagem? Estamos dentro? Como Deus nos ama. Pense na quantidade de ignorantes que nunca saberão nada. Mas vá você aos pequeninos. Ele pegou os sábios e entendidos e os confundiu. Mas a você, ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Glória! Oh, Pai! Amém. Agora veja, ele vem para um casamento, porque veja, a mulher, ela tem um marido como seu cabeça, e quando ele desce agora, o corpo está aqui embaixo, a cabeça tem que descer, para acoplar, a nave mãe, para carregar o corpo junto, amém? Quando ele, Cristo, se manifestar, vós também, amém? Glória a Deus, olha a Bíblia. Então veja, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então veja, há um despertamento, uma busca pelo Espírito Santo e assim por diante. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Então ninguém pode dar o Espírito Santo para ninguém. Cada um tem que ter sua própria experiência. Deus não tem netos, Deus só tem filhos, e somente os filhos receberão o Espírito Santo. Diz a Bíblia: e porque sois filhos, Deus enviou sobre vós o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Então veja, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Então ele veio para o casamento. Isso é Bíblia, não precisa ser muito inteligente. Ele veio para o casamento. Por isso que Paulo diz no capítulo 5 de Efésios, falando sobre casamento: grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Pode ler lá. Nós lemos em todo casamento, mas aquela profecia está revelando algo muito mais elevado do que o casamento. É o casamento do Cordeiro, ali está Cristo e a igreja. Amém? Porque nós estamos indo para a ceia das bodas. Se quiser a escritura, quiser ler comigo Efésios, eu acho que sempre seria bom, né? Eu gostaria de saber se está de cor, mas não sei se está de cor. Vamos ler Efésios 5, e você verá que isso é a Bíblia, ó. Efésios 5, né? Ali está. Quando Paulo está falando desse mistério, ele está falando de Cristo e a igreja, tá? Então a cabeça é o marido, o corpo é a mulher e assim por dentro. Por isso a Bíblia fala que Jesus Cristo vai ter uma igreja santa, uma igreja purificada, lá, com a lavagem da água pela palavra. Olha, se não crê nisso, por que então que temos a palavra das 10 virgens? As 10 virgens provam que há uma igreja lavada, há uma igreja limpa, há uma igreja pura. Veja, para santificar, purificando com a lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então quem está sustentando e alimentando a igreja é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Porque somos membros do seu corpo. Então quem é o corpo? E onde é que está a cabeça? A igreja é o corpo, ele é a cabeça.
O mesmo Senhor descerá do céu. Então temos a primeira parte, o alarido, um profeta tocando uma trombeta, apontando para o céu. Segunda parte, Apocalipse 10, o anjo forte descendo com o livro aberto. Para o quê? Trazer um documento de propriedade. Esse documento nada mais é do que uma certidão de casamento, onde a mulher é herdeira e toma o nome do marido. Amém? Porque a mulher não tem herança. A herança que ela recebe é depois do casamento. Ela recebe o nome dele, porque ele tem a semente. Por que que a mulher leva o nome do marido? Porque a hemoglobina, o sangue, a semente vem dele, e por isso a criança leva o nome do pai. Amém? Então veja, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Eu não posso dizer assim, quem vê a mim, vê a irmã Raquel. Porque o casamento natural é uma unidade composta. Mas Jesus podia dizer, quem vê a mim, vê o pai. Porque era uma unidade simples. Quem vê a mim, vê o pai. Agora veja, grande é esse mistério. Não é o casamento que é o mistério, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse é o mistério. Dois numa carne. Amém, amados? Voltemos a Mateus 25 um pouquinho. Então veja, aqui quero parar e falar um pouquinho sobre Boaz de novo, para ver onde é que nós estamos, exatamente no momento, em que parte da Bíblia está a igreja. Olha só. E tendo elas ido comprá-lo, veja, a virgem nécia, ela é nécia, porque ela não sabia nem o que era o Espírito Santo. Ela pensou que o Espírito Santo fosse algum dom que ela recebesse, alguma emoção, porque se ela soubesse que o esposo e o Espírito Santo é a mesma coisa, não tem três deuses. Jesus Cristo é o Espírito Santo. Ele é Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a pessoa do Jesus Cristo. E quando é que um homem é casado com uma mulher? Quando ele põe semente nela. Essa que é a verdade. Então aqui está ele colocando a palavra na igreja, sua semente, para que a vida continue através dela. Ela saiu atrás de uma emoção, ela pensou que podia fazer uma penitência, alguma campanha de 7 dias, e foi buscar. Ora, o esposo e o Espírito Santo é o mesmo. Agora aqui tem algo que eu espero que você capte, isso é onde eu entendo, tá? Olha, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as... Então quando é que um homem casa com uma mulher? Quando ele põe semente nela. A vida dele passa para dentro dela, porque ele quer multiplicar-se. Então ele não veio para a ceia, ele veio para as bodas, tem muita diferença. A ceia é lá em cima, mas as bodas, a cabeça teve que descer para acoplar-se ao corpo. Então quando é que você está casado com Jesus Cristo? Quando você recebe o Espírito Santo. Amém? Olha a Bíblia. Com as bodas, e fechou-se a porta. Num desses dias, pessoas clamarão pelo Espírito Santo, e vão bater no chão, e vão clamar, e a porta já estará fechada. Porque não somos nós que fechamos a porta, é Ele que fecha a porta. Lembre-se que Deus mandou Noé fazer a arca, deu as medidas, o tamanho e tudo, mas como diz o pastor Vanderlei, só teve uma coisa que Deus não deixou Noé fazer. Foi a taramela. Ele fala taramela, né? A taramela, ou a tramela, foi Deus que botou na porta, porque a porta foi fechada por fora, amém? Olha, para provar o meu ponto, olha aqui. E depois chegaram também as outras virgens. Então as 5 nécias chegaram atrasadas. Será por quê? Será porque foram mal ensinados? Porque seu pastor não as elevou a fé de rápido? Porque a mensagem que ele pregou não podia batizá-los com o Espírito Santo? Chegaram atrasadas. A Bíblia está dizendo, chegaram atrasadas. Agora veja,
E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Se você me dá licença, na minha opinião, tá? Não é que Jesus Cristo não sabe quem está chegando atrasado. Ele sabe tudo. Para ele ser Deus, ele tem que ser infinito. E para ser infinito, ele tem que conhecer cada mosca, quantas gramas de gordura ela tem, quantas vezes ela piscou nesse segundo agora. Mas por que ele falou que não conheço? Ele não botou semente nelas. E Adão conheceu a Eva. E Adão tornou a conhecer a Eva. Então a verdadeira, a esposa do Cordeiro, ela recebeu uma semente, palavra falada. Veja, quantos podem dizer amém para isso? Irmão, escuta, quando Deus apresentou-se a Abraão, veja, Abraão era a cabeça de uma raça. Abraão era a cabeça de uma raça. E Deus botou um H-A-M em Abraão. E dele saíram as sementes que encabeçaram uma raça. Deus mandou lá fora contar o pó, ele não pôde contar. Mandou contar as estrelas, não pôde contar. Sim, há uma semente natural e há uma espiritual. Por isso que Deus vem agora, no tempo do fim. Há uma semente real de Abraão. Bota de novo um H-A-M em seu nome. E a palavra falada é a semente original. E Deus traz filhos outra vez pela palavra. O que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou, porque ele desceu à terra através do sétimo anjo, e como um cabeça de uma raça, porque quando ele chegou lá em cima, o anjo disse: você foi feito líder de toda a sua geração. Quantos podem dizer amém para isso? Porque ele criou uma raça pela palavra falada. Amém? Então onde é que está a igreja? Na parábola de Ruth. Vamos abrir um pouquinho lá. Estudamos bastante sobre isso. Vamos dar uma olhadinha em Ruth, rapidamente. Eu espero que eu esteja conseguindo juntar tudo isso rapidamente. Ruth, capítulo 4. Estudamos isso muitas vezes já. Aqui está nosso quadro, inclusive. Aqui está a Moabita. O trigo fala do tempo do fim, é o tempo da colheita. O anjo é o ceifeiro. Boaz, o chefe de tudo isso aqui. E ele apresenta para Boaz Ruth. E depois que ele apresenta, ele sai de cena. Muito bem, fica só Ruth e Boaz. Então começa no capítulo 3. Ela vai até os pés dele, ela alcança a graça, ela puxa seu manto. No capítulo 4, ele vai até a porta onde estão os anciãos. Isso é a mesma coisa que Apocalipse 5, quando o nosso parente redentor, Jesus Cristo, foi lá na porta onde estavam os anciãos. Ele alcançou testemunho de que ele era parente e de que ele era redentor. Pode dizer amém para isso? Quantos creem que é verdade? Tudo isso já está para trás. Já passou. O nosso parente redentor já foi diante dos anciãos, já recebeu o testemunho, já pegou o documento de propriedade, já botou os judeus na sua pátria, já chamou Ruth. Quantos creem que é verdade? Porque ele, como rei, chama sua rainha a se pôr do seu lado. Quantos creem que é verdade? Vamos lá, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Aqui está o casamento do Cordeiro. 63, a cabeça desce, junta seu corpo. Já havia sido feitas proclamas, o parente redentor já tinha tomado o livro. Ele já desce do céu e ele encontra uma mulher aqui embaixo. Quantos creem que é verdade? Por isso pregou o profeta, casamento e divórcio. Deus repudiando a rainha Vasti, porque recusou apresentar-se diante de Assuero. Assuero tem 7 letras. Depois ele prega, escolhendo uma noiva. Ele sai atrás de uma mulher e encontra uma prima órfã, é verdade? Quantos creem que é verdade? Depois ele prega exatamente isso. Olha a história. Escolhendo casamento e divórcio. Repudia sua esposa, porque quando ele vem para a era da Laodiceia, ele a encontra com a porta fechada. Se está com a porta fechada porque tinha outro lá dentro, então ela é repudiada, certo? Porque ela rejeitou vir até a presença do rei. Sim? Então ele prega escolhendo uma noiva. Pode ler sua mensagem. Sim? Por isso que a parábola da prima órfã nada mais é do que o livro de Esther. Esther era órfã, Esther era prima. E lá houve um 7º eunuco que preparou ela,
botou ela, vestiu ela com as roupas reais, deu banho de rosas e tudo mais, e colocou ela em vantagem. Quando ela chegou na frente do rei, ela estava vestida com as roupas que o rei deu para ela. Foi verdade? Quantos podem dizer amém para isso? E se você ler sua Bíblia, Assuero casou no 7º ano, no 10º mês. Tem alguma coisa a ver com o Apocalipse 10, 7? É toda a Bíblia, ela se fecha. Ela vai se amarrando, se amarrando, se amarrando, se amarrando, para provar que essa mensagem é totalmente a verdade. Amém. Olha a Bíblia. E ele entrou a ela. Podíamos dizer assim, e ele conheceu ela. Ora, não fala Mateus 25, que Jesus, que a Virgem nessa entrou para dentro e a porta fechou? Podíamos dizer assim, e ele conheceu ela. E o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, e ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ele te é melhor do que 7 mensageiros. O marido é melhor do que 7 mensageiros. Amém? Pode dizer amém? Não fique assustado não. 7 filhos não é tão bom quanto ter Boaz. 7 mensageiros não é tão bom quanto ter o próprio Jesus Cristo. Não fique assustado comigo, tá? Eu sou seu irmão e te amo. Agora veja o verso 16. Aqui está a profecia. E Noemi tomou o filho. Aliás, desculpa. Isso. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. O que tem de mais aqui? É simples. Noemi não é a igreja judaica? Não representa ela os judeus? Ruth tem a criança e põe na mão de Noemi. A igreja está recebendo Jesus Cristo e vai devolvê-lo aos judeus. Essa é a profecia. Essa é a profecia. Vamos a Apocalipse 12 um pouquinho. Agora, quem que ele não conheceu? Ele não conheceu a virginécia. Por que não a conheceu? Ela ficou virgem. Ela foi para a grande tribulação virgem. Nunca casou. Ele nunca entrou nela. Ela nunca creu em toda a palavra. Ela cria em 99,9% da palavra. Mas havia um ponto que ela não conseguia entender. Jesus disse, vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. O que ela não captou? Só um ponto que ela não captou. Ela cria em tudo. Cria no batismo, cria na unidade de Deus. Deus mandou um profeta. Mas tinha um ponto que ela não conseguia enquadrar. Pode ler sua Bíblia. Ela não conseguiu ver a palavra manifestada em seu dia na pessoa do 7º anjo. Porque Deus estava em carne humana. Era um véu. Atrás dele estava o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos creem que é verdade? Nós não casamos com homem, casamos com Jesus Cristo. A pele está na sepultura, mas esse está dentro de nós, essa aqui é a verdade. Amém? Olha a Bíblia. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida. Quem é o marido dela? Ela está grávida, é porque ela tem um marido. Quem botou semente nela? O Filho do Homem. Você fala, mas é os judeus, mas é também a igreja gentia.
Porque o sétimo selo é para nós, o que a sétima trombeta é para os judeus. E quando ele vem para um casamento. O que é isso? Entrar para dentro. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Veja, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O dragão não alcançou a mulher, não alcançou o filho, e ela estava grávida. Amém, amados? Agora vamos só um pouquinho mais adiantar aqui. Voltamos a Mateus 25. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Grave essa palavra. Biblicamente ela significa que ele não entrou nela. Conhecer significa ele botou uma semente nela. E Adão conheceu Eva. E Adão tornou a conhecer Eva. Ela ficou virgem, ela vai para a grande tribulação pura, limpa, porém ela não vai no arrebatamento, ela terá que passar pela grande tribulação. Por que, diz o profeta? Porque ela não creu em toda a palavra. Se não creu em toda a palavra, ela não alcançou o Espírito Santo. Por quê? Olha aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então ela não captou o mistério. Ele não falou isso para a virgem prudente, falou para a virgem nécia. Ela foi nécia. Ela não captou o mistério. Ela não entendeu o que é o sétimo selo. Ela não captou a luz. Porque Mateus 25 é o sétimo selo. Ele desceu do céu e veio para um casamento. Agora, o que acontece para os que não vão no arrebatamento? Esse é meu ponto para terminar. O que acontece? O que acontece? Vamos a Apocalipse 7. Por isso que todo eleito alcançará o Espírito Santo. Todo eleito será marcado com o Espírito de Deus. Todo, porque ele é predestinado, ele vem ao mundo como um filho, ele ouve o Evangelho, dentro dele há um equipamento para crer na palavra, e ele receberá o selo da promessa. Mas porém aqueles que não captaram o mistério, Apocalipse 7, aqui nós encontramos a Virgem Nécia, e encontramos os 144 mil judeus que ficarão para a grande tribulação. Então veja, tanto os 144 mil, quanto a Virgem Nécia, quanto a Virgem Prudente, são salvos. Porém, somente a Prudente vai no arrebatamento. Somente a Prudente vai no arrebatamento. Ela é aquela peça, né, aquela parte do pano onde caiu o molde. Ele bota o molde ali em cima, separa aquela parte, a outra parte do pano não vai ser jogada fora, ela continua sendo usada, porém não alcançou a graça de ir no arrebatamento. Então nós estamos ouvindo essa mensagem, cremos nela. Agora veja a Bíblia. Você fala: mas irmão, são salvos? Claro que são, nós já vamos ver isso, que logo em seguida, em Mateus 25, Jesus traz a parábola do julgamento do trono branco, bem em cima, para mostrar que a Virgem Nécia será salva. Logo em seguida, no mesmo capítulo, porque Mateus 25 também é o trono branco, igual a Daniel 7, igual a Apocalipse, a mesmíssima coisa, porque só há duas ressurreições, uma agora para o rapto e outra na segunda ressurreição. Os que vão no rapto alcançam a primeira ressurreição, os que não vão passarão 1000 anos na sepultura e depois serão julgados. E ali entra então muita gente que fez bem a um filho de Deus, como também vai ser colocado no inferno o bode que fez mal a um filho de Deus. É verdade, amém? Vamos ler a Bíblia, porque a noiva,
vamos usar a expressão noiva ou esposa, como quiser, ela não é julgada, ela julga. Ela julga, ela vai estar sentada no trono, ela vai julgar. Não sabeis vós que vocês vão julgar até os anjos? Como é que alguém ousa levar um irmão perante um juiz iníquo? Ora, ela vai julgar. Então veja. Apocalipse 7. Vamos ver primeiro os 144 mil. Alguém me fez uma pergunta, mas irmão Júlio, esses 144 mil estão vivos hoje? Ou são gente que faz parte desses 2.000 anos? A Bruna fala que não. São 144 mil que estão vivos hoje. E eles receberão o evangelho por Moisés e Elias. E num período de 1 hora, vão ouvir o evangelho e crerão e serão selados. E são os eunucos que seguirão ao rei. E inclusive vão estar no milênio para servir a igreja. Ou melhor, a rainha, né? Como quiser. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Diz uma Branda que foi Hitler, Mussolini, Stalin e o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, porque esses 4 estavam devastando a terra na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E se Deus não estende as mãos para parar com as guerras, nós nem estaríamos aqui hoje. Mas Deus deteve a guerra para que os eleitos aparecessem na terra. Glória a Deus. Amém? Veja, retendo os 4 ventos na terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, o que tinha o selo do Deus vivo. Então veja, só há um selo, esse é o Espírito Santo. Então os 144 mil serão selados. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados das suas testas os servos do nosso Deus. Foi nesse tempo, quando a Primeira Guerra Mundial parou, no dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã, quando eles estavam usando armas químicas, matando árvores, e a guerra estava sendo feita com navios no mar. Primeiro grande ai, logo depois veio o segundo ai. Aí já foram mortos com fogo e fumaça e assim por diante. Então foi quando parou misteriosamente a Primeira Guerra Mundial. O anjo do Senhor já estava na terra. Eu li aqui Ezequiel 9, um homem com uma roupa branca, com um tinteiro em sua cintura, que já estava assinalando os eleitos, mas também se refere a Moisés e Elias, que descerão para marcar esses judeus. Olha onde é que nós estamos. É mais tarde do que o mundo jamais imagina. Ainda pessoas brincando de igreja, e já estamos indo embora. Boaz já casou com Ruth. Quantos creem que é verdade? Ela já está grávida. Ele já desceu do céu, já botou uma semente nela, e a virgem nessa vai chegar. Já já nós veremos gente aqui nessa igreja, e em qualquer igreja, que deixou essa mensagem para trás, e que vai estar atrás do Espírito Santo. Porque elas vão ver as coisas acontecendo e tudo mais, mas esperam, não haveria um arrebatamento. Alguém dirá: olha, já houve, ele já desceu do céu. Mas não fala o profeta que o 7º anjo estaria sobre a terra no tempo da sua vinda? Claro que estava. Ele estava apontando para a nuvem. Essa é a mensagem. Não é como eles entendem, mas é como aconteceu. Ele já morreu lá embaixo, está na sepultura. Ele também depende de mim, ele também depende de você. Mas dentro dele estava um anjo forte, que desceu com o livro aberto. Amém? Essa aqui é a Bíblia. Irmão, alegre-se porque você entrou. Pense nos milhões que nunca ouvirão isso.
Amém, amados? Aí você vai ver lá 4 até o 8, que eles marcam os 144 mil, e Zacarias capítulo 12, capítulo 13, assim por diante. Verso 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui vinha uma multidão, a qual ninguém podia contar. Agora entra a virginécia. Você fala, irmão, é muita gente? Olha, é muita gente. É muita gente, muita gente. E eu vou te dar um palpite, tá? É mais ou menos a proporção de 1 para 8. Um Enoque que foi arrebatado, e Noé que passa pela tribulação, 8 pessoas, e lá do outro lado ele gostava de um vinhozinho, que nossa, ele não conseguia se livrar da bebidinha, mas ele era justo, ele alcançou graça, ele também foi salvo, mas ele não andou com Deus, ele não teve fé, ele não agradou a Deus pela sua revelação. Porque se tivesse andado com Deus, teria crido em toda a palavra e teria sido arrebatado. Olha a proporção, a um Enoque para 8 Noé. Mas ele era justo, pastor? Claro que era. A virginésia também era justa. Você não podia mostrar nada em sua vida. Fala em vida vivida, também tinha. Mas não alcançou a revelação na mensagem da hora. Pela fé, Enoque alcançou testemunho de que agradou a Deus. E fé é revelação. Amém, amados? Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Então a virginécia não está só em Joinville. Não está só no Brasil. Ela está em todas as nações. E tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Só para te ajudar a pensar, disse o profeta que alcançaram essas roupas brancas, pagando pelas próprias vidas na grande tribulação. Tiveram que morrer. Veja, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes? Ele disse: esses são os que vieram de grande tribulação. E lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então também são salvos. Porém tiveram que morrer. Vamos a Daniel 7 um pouquinho, ainda tem 5 minutinhos. Vocês vão ver isso tudo na mensagem virginésia, tá? Eu só estou dando uma pincelada por cima assim rapidamente, mas está ali dentro, nessa mensagem, tudo isso ali. Daniel 7. Só um pouquinho. Daniel capítulo 7, depois Apocalipse 14 e eu encerro. Daniel 7, verso 9. Disse o profeta que aqui está o julgamento do trono branco. Aqui já é Mateus 25, quando ele senta-se para julgar e bota os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. É a mesma coisa que Apocalipse 20. E continuei olhando até que foram postos uns tronos. Então aqui senta-se o rei e a rainha. Porque a igreja julgará o mundo. E um ancião de dias se assentou, o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele.
assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Cada pessoa verá a si mesma naquela grande tela, porque cada um será julgado por suas próprias obras. Alguém dirá assim, mas eu não fiz. Vamos baixar a tela aqui então. Aí a tela é baixada e a pessoa vai ver a si mesma. É você isso ali? Aquele era seu pensamento? Ninguém escapará do julgamento. Aquilo que foi feito atrás da porta será gritado dos telhados. É melhor que nós nos arrependamos hoje e coloquemos tudo debaixo do sangue. Amém, amados? Estamos aqui para isso, amém? Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinham das pontas, estive olhando, até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então isso aqui é a Bíblia. Vamos um pouquinho agora a Mateus 25, para nós terminarmos. Então, Daniel 7 é a abertura da palavra, a abertura dos livros e o julgamento. Então Jesus Cristo coloca no mesmo capítulo sua descida. Esse é o mesmo ancião que estará assentado lá com a cabeça branca, porque Deus não fica velho. Essa é a ideia de um velhinho e uma pombinha e um filho é catolicismo. Ele não tem princípio de vida, não tem fim de vida, não tem pai, não tem mãe. Isso é apenas o antigo costume que os juízes colocavam uma peruca branca. Então ele aparece com a peruca branca no céu. Foi Ezequiel 9. Ele vem para trazer julgamento e começa na casa de Deus. Ele começou pelos mais velhos e foi matando todo mundo. E agora, se vocês observarem um pouquinho, por que que o diabo está chegando nas escolas e baixou a idade para 4 anos e agora vai baixar para 1 ano e meio? Porque de acordo com a profecia, foi matando de cima para baixo. Ele já matou os velhos, já matou os pastores, os pais, as mães, e veio descendo, e agora ele botou a mão nas crianças de 4 anos e vai botar nas de 1 ano e meio e vai matar todos os que não tiverem o sinal. Irmão, isso é mais sério do que você pensa. É mais sério do que você pensa. Vai chegar uma hora e nós vamos vir aqui nesse altar e vamos gritar: ora vem, Senhor Jesus. Não vai ter tempo ruim, tempo mau, chuva, sol. Nós vamos querer estar dentro do santuário e clamando, porque ficará praticamente impossível de viver nesse mundo. Porque o diabo quer mexer na nossa maior riqueza, que é a nossa família. Você fará tudo pelo seu filho, você venderá tudo, abrirá mão de tudo, em desespero. Agora veja, e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso aqui já é Daniel 7 e também Apocalipse 20, o trono branco, julgamento. Correto isso? Veja, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Por isso que todo sistema de esquerda é demoníaco. O ladrão que foi condenado estava na esquerda. Pode ler sua Bíblia. O da esquerda foi condenado, o da direita foi salvo. E todos esses movimentos políticos de esquerda nada mais é do que poderes satânicos, colocando seu reino sobre a terra. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então é um julgamento. Aparece lá agora pessoas de todas as raças, nações, povos. Veja, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a Virgem Nécia, ela estava também com seu nome no livro da vida. Eles vêm ao mundo predestinados, eles serão salvos,
porém não alcançam a glória de ir na primeira ressurreição. Porque não captam o mistério. Todo o mistério da Bíblia, eles tropeçam num ponto só, que é o 7º selo, que é um mistério escondido, que só está acessível a quem receberá fé para o rapto. Porque tive fome e desse-me de comer. Por isso, irmão, faça o bem a todos, não importa quem seja. Não importa quem seja. Faça o bem a todos. Tive sede e desse-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Então fizeram isso sem saber. Era gente de coração bondoso, era gente que fazia boas obras, era gente que dividia seu pão, era gente que dividia o seu paletó, era gente que dividia o seu sapato, era gente boa. Deus terá um lugar para cada pessoa que praticou o bem. Eu amo isso. Diz o Mambrana, Deus terá lugares para aquelas antigas parteiras, para os antigos médicos que acordavam de madrugada, iam até numa vila para fazer um parto sem cobrar nada. Deus terá um lugar. Deus terá um lugar para sua mãe e para o seu pai, para o meu pai e para a minha mãe, que não alcançaram essa mensagem, mas fizeram bem sem saber. Porque isso aqui não é arrebatamento. A igreja não será julgada. Quem está sendo julgado? Daniel 7, Apocalipse 20, é o trono branco. Ou com sede tivemos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmão, 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 a noiva é a semente real de Abraão. A noiva abençoou o mundo inteiro. Por ser a noiva, ela abençoou o mundo inteiro. Qualquer pessoa que fez um bem a um eleito. Por isso nunca persiga ninguém. Faça o bem a todos, ame a todos. Glória a Deus, amados. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Mas olha a boldarada aqui. Receberão o que merecem. Olha os bodes. Receberão o que merecem. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, sendo estrangeiro não me recolhesses, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Olha só, chamaram ele de Senhor, hein? Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizesses, não o fizesses a mim. Irmão, a gente deveria se humilhar e parar de discutir. Aqui está claro que o corpo de Jesus é a igreja. Não fazer a um membro do corpo de Cristo é não fazer a Deus. Fazer a um membro do corpo é fazer a Deus. Não deveria mais haver discussão quanto a isso. Ora, será tão grave ferir um eleito que o fez ao próprio Jesus? E será tão abençoado abençoar um eleito que fez ao próprio Jesus? Amém.
irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui entra a virginécia, aqui entra muita gente boa. Agora vamos encerrar um pouquinho. Eu só quero ler aqui um pequeno parágrafo. Capítulo 14 de Apocalipse. E nós vamos terminar. A chuvinha não parou, o tempo ficou fresco. Deus queria que nós estivéssemos aqui, queria que nós ouvíssemos, amém? Então está bem assim, está tudo bem. Agora veja Apocalipse 14, e o profeta nessa mensagem, ele conecta Apocalipse 14 com Ezequiel 9. Ezequiel 9, havia lá um homem com roupa branca no meio de 6 outros anjos. Esse sétimo, nós cremos que esse é o mensageiro de Malaquias 4. Agora veja a Bíblia. Todos nós sabemos que Deus não usa anjos celestiais para pregar o Evangelho. O homem é o sistema de Deus. E por isso na Bíblia um anjo é um mensageiro. E os últimos 3, que foi Lutero, Wesley e Elias, percorreram o mundo inteiro pregando o seu Evangelho. Agora olha a Bíblia. Apocalipse 14, verso 6. Se quiser apenas uma luzinha, o 14 do 1 ao 5 aqui, tá? Esses são os 144 mil, eles são marcados também. Eles são os eunucos da Bíblia, eunucos porque não casaram com denominação. Eu já encontrei judeus, chamados judeus messiânicos, que acreditam em Jesus Cristo e também não casaram, porque entenderam errado essa escritura. Os eunucos aqui não são homens que não casaram, são os judeus, os 144 mil, que não se curvaram para nenhuma denominação. Vamos entender isso rapidamente. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então os judeus também aceitarão o nome de Jesus. E ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico, como cântico novo diante do trono. Os judeus também terão um novo cântico. Se nós estamos tendo o nosso agora, eles também terão o deles lá, porque haverá coisas que só eles poderão cantar, como nós hoje também temos músicas que só nós podemos cantar. Veja, e diante do trono 4 animais, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Então será músicas com conteúdo que só dizem respeito aos judeus, coisas que só eles poderão cantar, por causa de ser uma nação, por causa da experiência que tiveram com Jesus Cristo. Então haverá um cântico novo. Certamente nós vamos ouvir isso tudo, né? E ninguém podia aprender aquele cântico. Vocês lembram de quando Gideão, acho que foi Gideão, né? Que chamou as pessoas para uma, como é que diz? Ele queria decifrar qual pessoa estaria apta para passar e qual não poderia passar. Então foi colocado um código chamado Shibolete. E havia pessoas que por causa da forma de sua língua e do céu da boca não conseguiam dizer Shibolete, eram reprovados. Então essas pessoas vão cantar músicas que só eles podem cantar. Só eles. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Nesse caso significa que eles não deitaram com denominações. Quantos podem dizer amém para isso? Aqui nós temos uma tremenda luz, se você captar. A própria Virgem Nécia é um tipo de gente que não se contaminou com denominação. Não é quem está dentro de Laodiceia. Laodiceia é prostituta, é uma mulher de sem respeito. Então ela não é virgem. Quando o anjo desce, a porta está fechada.
é porque está com outro homem lá dentro. Mas há uma classe de gente que foi acordada pela mensagem do sétimo anjo, que não se envolveu com denominação, tal qual os judeus também não se envolveram. Porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou enganos, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Foi aqui que os testemunhas de Jeová se embaraçaram e começaram a pensar que esses 144 mil aqui é a noiva gentia, mas veja, esses 144 mil são os mesmos de Apocalipse 7. 12 mil de cada tribo. Nós somos gentios, o nosso número não foi contado. São 7 eras da igreja? Quem pode contar esse número? Desde Paulo até hoje? Quem sabe? Mas esse não, esse pode ser contado. Agora veja o verso 6 para terminar. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Então disse o profeta que esses anjos eram mensageiros terrenos, e o primeiro desse aqui foi Lutero. Então veja, como a Bíblia usa símbolo, né? Como é que podia ser um anjo voando pelo meio do céu, proclamando o evangelho? Era Lutero, pregando o evangelho. Veja, e a toda a nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo, esse foi João Wesley, diz o profeta, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, quando Wesley saiu para pregar, Lutero já tinha dado uma ferida mortal no catolicismo. Já tinha derrubado. Veja. E seguiu o terceiro. Esse é o sétimo anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Para terminar, o que é o selo de Deus? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus, não é meu. Se você tem o Espírito Santo, você é parte de Deus, porque você é dele. Ele te selou, e ele está em você, trabalhando em você, e os sinais que ele faz, você também faz. Agora, todos os que entendem, digam amém. Requer-se o Espírito Santo para ser de Deus. O Espírito Santo, se você é do Espírito Santo, você faz as obras que Jesus fez. Quando eles cuspiram em sua face e bateram nele assim, não havia nenhuma raiz de amargura. Ele olhou para eles e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Deus abençoe. Depois você lê em casa, está tudo ali. Vamos nos pôr de pé, amados. Muito obrigado pela paciência. Vamos orar. Não saia sem fazer uma oração, não saia sem pedir mais do Espírito Santo. Essas coisas estão sendo abertas diante de nós para nos dar uma oportunidade. Senhor nosso Deus, nós bendizemos a Ti pelo grande privilégio que a igreja tem de ir na primeira ressurreição. Nós bendizemos a Ti pelos que são chamados e selados pelo Espírito Santo. Esses que são filhos,
que ouviram a voz de Deus, que entraram para dentro, antes que a porta se fechasse, que tiveram a sua vida batizada com o Espírito Santo. Jesus entrou para dentro deles, eles estão grávidos, a igreja está grávida da palavra. Cada filho de Deus teve uma experiência com a parte profunda da mensagem. Como disse o profeta, eles tiveram uma relação sexual, espiritual com Jesus Cristo, o qual colocou sua semente palavra nesses corações. Obrigado porque nós conhecemos o dia, a hora, a vinda do Filho do Homem, que desceu à terra em Elias. O alarido soou, fomos despertados, olhando para cima. Oh meu Deus, que o teu rosto brilhe em nossos corações, nossas almas sejam iluminadas, que a comunhão do Espírito, a paz de Deus, seja com cada pessoa. Guarde cada um em teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço no seu irmão, depois não saia sem orar. Deus te abençoe.